Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu não sei como é que está o clima aí onde vocês estão, mas aqui está friozinho. A mão aqui está bem fria. Então, vamos pedir a bênção ao Senhor. Nós vamos abrir as Escrituras, a palavra de Deus, e nós não podemos fazer isso sem pedir a bênção, não é? Então, vamos pedir em oração? Oremos ao Senhor, nosso Santo Pai, Senhor Deus, Criador e mantenedor. Estamos aqui, Senhor, agradecidos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, e nos permitir continuar estudando esse tema que ele é vital para a nossa sobrevivência, Pai, para a nossa sobrevivência como Teus filhos. Por favor, Senhor Jesus, humildemente eu te peço que o Senhor seja comigo, com cada um dos que vão assistir, vão acompanhar esse estudo. Nos ajude, Senhor, a apenas entendermos aquilo que o Senhor nos apresentar. Que a Tua verdade seja soberana na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade no tema 7. Paramos no fim de semana passado, nós paramos no estudo na pergunta 6. Estudamos 6 perguntas, o vídeo do estudo já está lá no YouTube, está lá no canal. E agora nós vamos dar continuidade na pergunta 7. Está lá na página 54, você está com o seu guia? Então, aqui, ó. Essa aqui ainda é da primeira remessa, ainda temos algumas caixas. Mas já encomendamos a segunda remessa. A segunda remessa, ela vem com a capa diferente, ela vem com a capa preta. Eu acho que a gente escolheu a preta, vou até confirmar com a Dani, que a gente estava na dúvida. E se você quiser presentear, dar para alguém e ter algum exemplar, caso você seja instrutor bíblico, tenha em casa sempre um exemplar. É a sugestão que eu deixo. Então, página 54, e a pergunta é, acompanhe aí, como a justificação pela fé traz paz ao coração? Então, essa expressão, paz ao coração, eu acho que é o que mais cada um de nós necessita. E cada um de nós tem buscado, não é verdade? Todos nós, nas nossas realidades, nos nossos contextos, nós temos passado por grandes dificuldades. Cada um de vocês sabe, eu sei as dificuldades que eu passo aqui. E agora, que mensagem é essa que nós estamos estudando desde o sábado passado, que pode trazer paz ao nosso coração, pode trazer conforto, né? Que não permite que nós nos desesperemos. Hoje nós vamos consolidar algo que eu acho fundamental na vida de todo crente, todo aquele que crê, é justamente descansar nas promessas de Deus. Nós só nos angustiamos, nós só perdemos a esperança quando nós permitimos que as circunstâncias falem mais alto do que as promessas de Deus ao nosso coração. Então, nós vamos relembrar várias promessas hoje e vamos ver, vamos comprovar que essa voz que nós vamos escutar hoje, que nós escutamos sempre que abrimos a Bíblia, que essa voz ela é cheia de conforto, ela é cheia de paz e ela deseja que nós aprendamos a exercer fé. Justificação pela fé é a mensagem que nós vamos continuar estudando. É o estudo 7. Então, vamos lá. Como a justificação pela fé traz paz ao coração? Nós vamos pular Romanos 5:1, porque nós vamos ler daqui a pouco na resposta. Pulem para Romanos. Abram lá, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Inclusive, toda vez que você for comprar uma Bíblia nova e você for verificar a linguagem para ver se a Bíblia realmente ela é fiel ou não,
eu sempre recomendo, vá em Romanos 8:1, porque Romanos 8:1, para mim, é a prova se a Bíblia ela tem uma tradução fiel. Lembram no sábado passado que eu sugeri aquela nova versão transformadora, a Bíblia Contexto? Sim, ela é maravilhosa, mas Romanos 8:1 está errado. Por que está errado? Está incompleto. Aqui, eu estou aqui com a King James, que é a Bíblia Legado, e a ACF, Almeida Corrigida Fiel, também está correta. Tá bom? Então, vamos ler Romanos 8:1, que diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olhe, a maioria das Bíblias para aqui. Então, se para aqui, vamos ver quais são as implicações de parar só aqui, ó. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se a sua é Almeida, é a versão Almeida, João Ferreira de Almeida, a maioria das Almeidas elas estão erradas. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, aí vem todos os evangélicos e dizem assim, então basta eu crer e está tudo bem. Não, só que o verso não para aí. No original, em grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. No original, em grego, continua. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo a carne. Olha só, quem são esses que andam, quem são esses que não têm, que estão em Cristo Jesus e que não têm condenação? Não são todos os que creem em Cristo, não. São aqueles que creem em Cristo e que não andam segundo a carne, não andam seguindo as suas vontades, não andam pecando, mas segundo o Espírito, ou seja, que estão atentos ao que o Senhor Deus está lhes dizendo, lhes direcionando, lhes corrigindo, lhes admoestando, entende? Então, como é que nós podemos ter paz por meio desta mensagem? Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, cremos nele, e nós o convidamos, ele habita em nós. E ele, pelo seu poder, pela sua graça, porque nós permitimos, porque nós desejamos, ele vai começar a atuar em nossa vida para que nós andemos. Deixa eu só aqui. Irmã Rosane, poderia desligar o seu microfone, por gentileza? Tá ligado, peraí. Então, irmãos, vamos continuar em João 14, aqui um livro antes, Evangelho de João. Não, 2 livros antes. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Evangelho de João, é o 4º livro do Novo Testamento, capítulo 14, e o verso 27. A pergunta ainda é como a justificação pela fé traz paz ao coração. O verso 27 diz assim: olha o que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem fique com medo. Então, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que a paz que ele nos dá não é esse conceito de paz, queridos, não é o conceito de paz que nós muitas vezes alimentamos, que é aquele conceito de paz de que vai ficar tudo, um mar de rosas, vai ficar tudo bem, eu não vou ter angústia nenhuma, eu não vou ter problema nenhum. Não é esse o conceito de paz. Olha o que Jesus nos diz: eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. A paz do Senhor Jesus Cristo não é a paz do conceito mundano, do conceito secular. É aquela paz que, mesmo em meio à provação, dor, sofrimento,
ele nos dá a certeza de que ele está passando por tudo aquilo conosco e que ele nos abençoará. Ele já está nos abençoando, mesmo durante a tribulação. Entende? É a certeza de que ele nos dará a vitória, seja ela qual for, porque às vezes nós temos uma expectativa de vitória. Que, amor? O Márcio, meu esposo, está dizendo aqui. A mesma coisa, vocês lembram de Paulo e Silas? Foi isso que ele lembrou agora. Paulo e Silas, quando eles foram presos, eles haviam sido açoitados, estavam feridos, com o corpo ferido, machucado e com os pés presos. E mesmo em meio àquele sofrimento, eles foram capazes de quê? De louvar. Então, em meio ao sofrimento, essa é a paz que Cristo dá. Então, nós precisamos começar a treinar a nossa mente aos conceitos bíblicos corretos, não é? Quando um filho, por exemplo, estava doente, hoje eu estava revendo algumas mensagens minhas no celular de 2021, que eu guardo. E em 2021, o meu filho mais velho, nosso filho mais velho teve Covid. E foi muito sério mesmo. Nós tememos pela vida dele. E muito embora nós estivéssemos ali batalhando com irmãos em oração, nós estávamos ali pedindo e clamando ao Senhor que acontecesse o que acontecesse, o Senhor Deus não nos permitisse abandoná-lo, rejeitá-lo, mas que mesmo diante de tudo aquilo que a gente estava passando, o Senhor nos permitisse exaltá-lo, honrá-lo. Não é fácil, né? Mas o Senhor disse que ali, naquele momento de dor, Ele estaria conosco. E assim deve ser o nosso caminhar com Ele. Essa é a vida do cristão, não é? Então, aqui nós acabamos de ler que a paz que Jesus nos dá não é a paz que o mundo nos dá. E para fechar essa pergunta, vamos para frente, mais alguns livros, vamos para o livro de Filipenses, capítulo 4, verso 7. Filipenses, capítulo 4, vamos ainda ver a paz sobre a paz de Deus, a paz que Ele nos dá ao nós estudarmos e compreendermos melhor a mensagem da justificação pela fé. Filipenses 4, 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Meus irmãos, a paz de Deus, que está além do meu e do seu entendimento humanos, está além, porque nós não conseguimos compreender com 100%, com plenitude. Mas pela fé nós podemos aceitar isso aqui, que essa paz é que vai guardar o nosso coração quando nós estivermos passando por provas, por dificuldades, sejam elas quais forem. O mais importante é que o Senhor, Ele nos assegura. Lembram quando Jesus estava ali na cruz? Quando Ele estava ali na cruz, Ele estava ali crendo que o Senhor, em algum momento, estava ali com ele. De repente, vocês lembram que fez-se trevas e ele olhou para o céu e disse assim: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus, ali na cruz, o Senhor Deus, Jesus sendo Deus, ele perdeu totalmente. A malignidade do pecado era tão grande sobre ele que ele perdeu totalmente a sua conexão com o Pai. As trevas do pecado de todas as eras estavam ali sendo jogadas sobre ele. E o que foi que ele fez? Ele se angustiou demais, porque ele perdeu aquilo que ele deixou para mim e para você.
a paz de saber que em meio à dor, ao sofrimento, ele estaria ali ele está conosco. Mas ali na cruz, quando Cristo disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ele não tinha mais a certeza ali, devido à malignidade e ao peso do pecado, ele não tinha mais isso, mas essa certeza. Vai chegar um momento, e nós vamos estudar mais para adiante, em que talvez nós clamemos ao Senhor, Senhor, não nos abandone, o Senhor nos abandonou quando estivermos passando por um tempo de angústia, qual nunca houve. Se assim o Senhor Deus permitir que eu e você passemos. Mas nós estamos hoje tendo a oportunidade, isso é o objetivo desse estudo, de desenvolver uma fé tal, uma fé tamanha, que nos habilitará a permanecermos quando nós não tivermos mais nenhum amigo ao nosso redor, amigo terreno, e só teremos a certeza das promessas de Deus. E é isso que alimenta a nossa fé. E é daí que vem a paz. E qual é a paz? Nós estamos lendo aqui, no verso 7 de Filipenses 4, a paz que está além de qualquer entendimento humano. E, queridos, essa paz, ela só é adquirida se a gente abre as Escrituras. Se as Escrituras, elas permanecem como um enfeite dentro da nossa casa, como se fosse um amuleto da sorte. Lembrem alguns restaurantes que a gente vai, que está lá aberto, e muitas vezes está aberto no Salmo 91. Aquilo é um amuleto, é uma superstição. Aquilo não existe, aquilo é totalmente falho. Uma Bíblia fechada é um livro como outro qualquer, mas uma Bíblia que é aberta, ela se torna a voz de Deus, ela é a voz de Deus audível para mim e para você. Então, vamos aqui, pegue o seu guia agora e vamos acompanhar o comentário da pergunta 7. Então, como a justificação pela fé traz paz ao coração? A justificação pela fé traz paz ao coração. Acompanhe aí no seu guia de estudos. Traz paz ao coração porque, muita atenção, nos liberta da culpa e do peso de tentar alcançar a justiça por nossas próprias obras. Entende? Às vezes, nós nos esforçamos, queremos nos esforçar por obedecer, quando que, na verdade, o poder para obedecer não vem de nós. Não vem de nós. Nunca virá. O poder para obedecer só vem de Cristo. É Ele que nos concede por meio do Espírito Santo. Quando nós estamos ali, nos rendendo a Ele. Vamos avançar. Quando somos justificados pela fé, sabemos que a nossa aceitação diante de Deus não depende do nosso desempenho, mas da justiça perfeita de Cristo que nos é imputada. Lembra no estudo passado o que significa a palavra imputada? Concedida. Então, é a justiça de Cristo que nos é concedida. E ela nos é concedida em que momento? Quando nós nos arrependemos, confessamos e pedimos perdão dos nossos pecados. Neste momento, Cristo olha para nós e nos concede, nos dá a sua justiça e nos declara justos. Uma pessoa justa é uma pessoa sem pecado. Naquele momento, entende? Vamos avançar. Essa certeza remove a ansiedade e o medo de não sermos bons o suficiente, pois entendemos que fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, como afirma Romanos 5:1. Agora nós vamos ler Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz vem do conhecimento de que a obra de Cristo é completa e suficiente. Ou seja, Cristo tem poder para nos dar a vitória sobre o que quer que seja. Não há nada que possamos adicionar ou melhorar. A salvação é um dom de Deus recebido pela fé. Além disso, a justificação nos dá a certeza de que estamos em harmonia com a vontade de Deus.
livres da condenação do pecado e do julgamento da lei, pois Cristo cumpriu todas as exigências da lei em nosso lugar. Foi isso que Jesus fez. No estudo passado, nós tratamos bastante sobre isso. Nós vimos no estudo passado que o Senhor Jesus Cristo foi o único capaz de cumprir a lei de Deus com perfeição. E ele, quando nos dá a sua justiça, ele nos dá a sua obediência perfeita. Ao confiar na justiça de Cristo e não em nossos méritos, encontramos descanso para o coração, sabendo que Deus nos aceita plenamente. Essa paz não é apenas um sentimento, mas uma realidade espiritual que nos permite viver com segurança e alegria, mesmo em meio a desafios, pois sabemos que nossa posição diante de Deus está firmada na obra de Cristo e não em nossa própria força. Então, essa paz não é aquele sentimento de que está tudo bem, sabe? É uma realidade, olha só o que o comentário nos faz. É uma realidade uma realidade espiritual que nos permite viver em segurança e alegria. Segurança de quê? Segurança de que a palavra de Deus vai se cumprir, porque Cristo prometeu. E alegria por quê? Porque Jesus proveu todo o necessário para que nós fôssemos mais que vencedores por meio dele, que nos ama tanto. Entende? Essa é a paz, é a paz espiritual. Entende? Então vamos para a pergunta 8 agora. Como a justificação pela fé nos transforma e nos capacita a viver em obediência? Olha só. Lembra, nós falamos sobre a obediência perfeita. O único que obedeceu perfeitamente foi quem? Cristo Jesus. E agora, como é que essa justiça que ele nos dá, a justiça dele que ele nos dá, como é que ela nos transforma e nos habilita, nos capacita a viver em obediência como ele viveu? Vamos para Tiago, capítulo 2 de Tiago, verso 18. Tiago fica depois de Hebreus. Tiago 2, versículo 18. Diz assim: porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Então alguém pode chegar assim e dizer, você tem fé, eu tenho obras, né? Eu pratico atos de bondade, eu faço coisas boas. Aí o verso continua, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, olha só, a pergunta é, como a justificação pela fé nos transforma e nos capacita a viver em obediência? Primeiro, quando nós somos transformados por Cristo, quando nós recebemos o bem-estar de Cristo, dizendo que nós estamos perdoados e justificados, então, o que acontece? A nossa vida passa a mudar, passa a se transformar. Então, como nós vamos ter uma evidência? Qual é a evidência visível, concreta, tangível, de que a minha vida é uma vida que está de acordo com a vontade de Deus? Uma vida que está em harmonia com o proceder de Cristo, por meio das minhas ações, das minhas obras, não é? Então, as obras, elas confirmam a fé ou não. É isso que o verso está dizendo. Que uma pessoa que diz, não, eu pratico boas obras, e isso, eu não preciso de fé, porque eu já pratico boas obras. Isso não existe, não tem como, é incoerente. Porque apenas uma vida transformada é que pode
praticar obras de justiça, porque as obras de justiça não são nossas próprias. Elas são resultado de uma vida transformada, uma vida que foi tocada por Cristo e que tem sido transformada pela fé, pela palavra, pelo poder da palavra de Deus. Então, isso aqui é Tiago, capítulo 2, verso 18. Vamos agora para o próximo verso. Onde estamos? Efésios. Vamos voltar a alguns livrinhos? Vamos para Efésios, Gálatas e depois Efésios. Efésios, capítulo 2 também, e o verso 10. Ainda estamos na pergunta como a justificação pela fé nos transforma e nos capacita a viver em obediência. Então, vamos lá. Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim: porque somos feitura sua, olha só, somos feitos por Cristo, por Deus, criados, agora essa expressão aqui ela é fundamental, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Essas obras não são as obras da Cleuma, porque a Cleuma sem Cristo é puro egoísmo. A Cleuma sem Cristo é má. A Cleuma sem Cristo só tem podridão. Entende? E aí, mas olha só, quando Paulo escreve assim, porque somos feitura tua. Por exemplo, quanto tempo de batismo você tem? Se você é batizado. Eu tenho, em março deste ano, fez 26 anos que nós descemos as águas batismais. Eu e meu esposo nos batizamos juntos. Então, quando nós ali batizamos, ali é só o primeiro momento. O primeiro momento é o início de uma caminhada. É o início de uma caminhada. Mas nós somos ali, no momento em que nós batizamos, nós somos criados em Cristo Jesus. Tudo bem? E por que o Senhor faz isso? Ele nos renova, ele nos restaura para quê? Para que nós pratiquemos as suas obras. Muito bem. E quem foi que estabeleceu que fosse assim? O verso mesmo responde. Essas obras Deus estabeleceu para que nós andássemos nelas, para que nós as praticássemos. Entende? E essas obras são as obras de quem? Aí é que tem, é aí que nós precisamos analisar. São as obras que são praticadas a partir do momento que eu creio que Cristo está moldando o meu coração. Queridos, as obras que nós praticamos depois que Jesus nos transforma e que ele nos declara justos, nós não percebemos isso. Nós não temos um termômetro exato para dizer assim, agora eu sou isso. Nós conseguimos perceber que nós mudamos. Se hoje eu e você, nós fizermos um salto de memória nas nossas lembranças e nos projetarmos para 5 anos para trás, nós vamos ver que hoje, muito da nossa vida, muito do que nós vivemos hoje, não é mais aquilo que nós vivíamos há 5 anos atrás. Tudo bem? Mas o que é que acontece? Vamos dar esse salto aqui de volta. De ontem para hoje mesmo, eu vivenciei uma situação que me angustiou muito a minha alma, angustiou muito a minha alma. E eu fui ontem dormir com o seguinte pensamento: Senhor, conversando com meu Deus, Senhor, até quando eu vou continuar fazendo isso? Até quando eu vou continuar sendo essa pessoa? E se eu for dar o salto, agora é a Cleuma humana,
Eu estou dando esse exemplo para você aplicar também. Mas se eu for dar um salto para 5 anos para trás, ou até 3 anos, 2 anos para trás, eu vou ver que aquilo que me afetou e que me atingiu ontem não era muito mais frequente e era muito pior há um tempo atrás. O que é que eu tenho percebido? É que o tempo passa quando nós estamos tentando render o nosso eu a Jesus, a nossa vontade, as coisas ruins que maltratam o coração de Cristo e maltratam o nosso coração quando nós as cometemos, elas vão espaçando e diminuindo, enfraquecendo, mas às vezes pode ser que elas voltem a acontecer, a nos assombrar, digamos assim, não é? Mas o Senhor diz que Cleuma, ande nas minhas pegadas, pratique as minhas obras, porque eu planejei isso para a sua vida, entende? É isso que Jesus faz conosco, e é dessa forma que Deus vai nos transformando. É bem verdade que quando nós caímos, nós sofremos, mas o Senhor Deus diz, não desista. Eu sou teu advogado. Lembra, nós estudamos isso no sábado passado. Eu te ergo novamente, confia em mim. Vamos continuar caminhando. Isso tudo vai acabar. Continue abandonando, confessando, continue pedindo perdão. Vamos e você vai, eu vou te limpar. É a promessa. Você já pensou? Você quer ser limpo, totalmente limpo, ou limpa de tudo aquilo que tem de ruim no seu coração? Você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. Deus prometeu que nos limpará. Então, nós precisamos descansar nisso. Vamos agora para Romanos. Vamos voltar um pouquinho? É a última pergunta, é o último verso desta pergunta. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2. Sabe, eu apenas abri um parênteses, irmãos, não sei quanto a vocês, mas quando a gente peca, você vai se identificar, com certeza, porque nós ainda somos pecadores, tristemente. Mas quando a gente peca, que a gente é confrontado com o nosso pecado, é tão vergonhoso, não é? É tão vergonhoso. E quando isso implica outras pessoas, envolve outras pessoas, que causa dor em outras pessoas, que envergonha Cristo, isso é pior. Envergonha Cristo diante de outras pessoas, né? Isso é terrível, não é? É terrível. A gente sabe que a gente tem que pedir perdão e a gente tem o desejo sincero de pedir perdão, mas a tristeza e a vergonha às vezes é tão grande, né? De Senhor, por favor, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Não é? Então é isso, meus irmãos. É só assim um desabafo, digamos assim. Vamos agora para Romanos 6, versos 1 e 2, né? O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? Paulo responde no verso 2, de forma alguma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Então, quando nós morremos para o pecado, queridos, é impossível continuar vivendo na prática deste pecado, não é? É algo que eu tenho pedido em oração. Senhor, me ajude a ter pelo pecado o mesmo ódio perfeito que Cristo tinha. Jesus ama o pecador. Ele não ama o pecado, porque o pecado faz separação entre ele e nós. O pecado destrói aquilo que ele mais ama. Por isso ele odeia o pecado com ódio perfeito. É isso que eu tenho pedido. Precisamos pedir isso, meus irmãos. Que Deus nos ajude a odiar o pecado.
Então, pegue o seu guia, por gentileza. Vamos ler o comentário da pergunta 8. A justificação, a pergunta é: como a justificação pela fé nos transforma e nos capacita a viver em obediência? Então, resposta: a justificação pela fé não apenas nos declara justos, é isso que ela faz. Cristo nos declara justos, mas também nos concede poder para viver de acordo com a vontade de Deus. Entende? A justiça de Cristo opera em nós, renovando nossa mente e vida. Entende aqui, marca isso. Aí, se você tem um marca-texto, marca essa última parte. Cristo, a sua justiça concedida, imputada é concedida, lembra? A sua justiça que ele nos concede quando nós abandonamos o pecado e pedimos perdão, a sua justiça, o que ela faz em nós? Ela renova a nossa mente e renova a nossa vida. Ela trabalha na nossa vida para que nós deixemos de ser aquelas criaturas pecadoras de antes e passemos a viver a vida de Jesus. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Vamos para a pergunta 9. Qual é a relação? Agora, essa foi uma das melhores perguntas para mim. Então, qual é a relação entre a justificação e a santificação? Vamos lá? Então, primeiro, vamos para 1 Coríntios 6:11. Mas o livro seguinte, é o próximo livro. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Diz assim. 1 Coríntios 6:11. Ao menos alguns de vós têm sido isso, mas fostes lavados. Olha só, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, esse verso está nos dizendo que quando nós nos arrependemos, olha só, e somos declarados justos, nós estamos ali também caminhando em santificação. Olha só, quando nós cometemos um pecado, nós o reconhecemos, nos entristecemos, nos arrependemos, Senhor, pedimos perdão, confessamos, pedimos perdão e abandonamos. Olha só, esse é o processo da justificação. É o processo para ser declarado justo por Cristo. Quando isso acontece, o que é que o Senhor vem nos dar? Nós vimos na pergunta anterior, o comentário anterior. Ele nos dá poder para viver uma vida santa. Percebe que tudo vem dele? Onde está a nossa parte humana? Rendição. Rendição. É isso. Essa é a nossa parte. Nós precisamos reconhecer o que é pecado. Porque se nós não reconhecemos, nada acontece, não é verdade? Sim ou não? Não acontece nada. Se, por exemplo, se eu acho que é normal, vamos pegar, eu não sei se tem jovens aí, eu não estou vendo aqui a lista. Não sei se tem algum jovem ou alguma jovem. Hoje virou moda tirar fotos sensualizando, não é? E eu estou falando dos representantes de Cristo, tá bom? Tira foto fazendo bico, né, biquinho, um olhar assim, né, e tudo mais. Ou então mostrando alguma parte do corpo. Então, eu estou falando dos filhos de Deus. Então, virou, no meio jovem, virou, assim, muito comum isso acontecer. No mundo lá fora, isso já acontece, né? Mas aqui entre nós, que somos tementes a Deus, que temos o temor de Cristo, muitos jovens que professam, professar é com a boca, que professam cristianismo, vivem dessa forma. Se ele não percebe isso, ele ou ela, não percebe isso como sendo pecado, ele não vai mudar. Que mal tem isso? O pior acontece quando são pessoas casadas.
homens e mulheres casados que continuam fazendo isso para levar outros homens e mulheres, quer sejam casados ou não, a cobiçá-los. Não é? Então, se não há o reconhecimento do pecado, essa prática ela continua. Então, o arrependimento, ele só vem a partir do momento em que nós reconhecemos, essa é a nossa parte, reconhecer. Então, é isso que o verso está nos dizendo. Vamos agora para o vizinho para depois. Pula 1, 2, 3, 4, 5 livros. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Estamos aqui na diferença entre a santificação e justificação. Ser declarado justo e santo. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha só. Então, o texto continua, que vos abstenhais, aí vai uma lista aí. Vamos parar aqui na santificação. Então, a vontade de Deus é que nós nos tornemos cada dia mais santos. Santificação é um processo, é uma caminhada. E a santificação, ela vem aqui, olha, pelo conhecimento da palavra de Deus. É aqui que vem, é por aqui que vem a santificação. Pelo conhecimento de quem Deus é, de quem Cristo é. Quando nós conhecemos a Ele passa a ser íntimo nosso. Não é assim? Quando lembra da mamãe, né? A nossa mamãe. Nós só amamos a nossa mãe não porque ela nos deu a luz, é porque ela nos criou. Não é verdade? Nós amamos a nossa mãe porque ela nos criou. Então, mãe biológica não é aquela que dá a luz. Aliás, é aquela que dá a luz. Mas digamos que a mãe biológica deu a luz e não quis o filho, e deu o filho para ser criado por outra pessoa. O amor de mãe que esse bebê vai ter pela mãe que o criou, não a que deu a luz a ele. Entende? A minha mãe foi abandonada. Ela e os irmãos dela, eram 6 filhos. Eles foram abandonados, minha mãe tinha uns 4 aninhos mais ou menos de idade. E a irmã mais velha dela tinha 11 anos. O amor de mãe que ela sentia pela irmã mais velha dela. Minha mãe veio reencontrar a mãe dela quando ela estava com 45 anos de idade. Ela sentiu aquela emoção de estar vendo, essa é a minha mãe. Mas o amor de mãe, ela não sentia por ela. E ela não sentiu, porque ela não teve tanta convivência. Ela sentiu o carinho, o respeito, a consideração. Mas aquele amor de mãe ela tinha pela irmã mais velha dela, né? Então, é exatamente isso que o Senhor Deus está nos dizendo aqui, né? Em 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que nós o conheçamos, para que, ao convivermos com Ele nos torne santos. Vamos avançar. Vamos voltar, aqui está mais perto, Filipenses. Vamos voltar 2 livrinhos para antes. Filipenses 1, verso 6. Filipenses, deixa eu mudar aqui. Por causa do solzinho, vou botar aqui de lado. Filipenses 1, verso 6, nos diz assim: sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, olha a promessa, escreva aí nesse verso, promessa. Que aquele que começou, eu sempre faço isso quando eu me deparo com uma promessa, eu sempre escrevo promessa. Que aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até ao dia de Cristo Jesus. Olha só que promessa grandiosa. Aquele que é Deus, o Senhor, que começou a boa obra na minha e na sua vida, isso é santificação, viu? Vai continuar até o dia da volta de Jesus.
É uma obra ininterrupta. Mas para que essa obra, ela se concretize na minha e na sua vida, este livro precisa fazer parte da minha e da sua rotina. Quando nós conhecemos a Jesus, queridos, olha, uma coisa que não dá certo comigo é o ano bíblico. Há muitos anos eu tentei, mas ler um capítulo por dia não funciona comigo. O que funciona comigo é eu ler no meu ritmo. Às vezes, eu fico 40 minutos a 1 hora meditando em 4, 5 versículos, sem terminar o capítulo inteiro. Por quê? Porque eu leio, olha, é assim que eu costumo fazer, não sei, cada pessoa tem o seu ritmo. Eu leio o verso, na minha leitura bíblica, eu leio, e eu converso em oração com o Senhor sobre aquilo que eu estou lendo. É por isso que a gente tem assunto, sabe? Na oração. Então, a promessa é de que nós não seremos transformados assim. Mas até o dia da volta de Cristo nós seremos transformados. É o que o verso, olha, realizará até o dia de Jesus Cristo. Quando Jesus vier, num abrir e piscar de olhos, aí sim, nós seremos transformados. O nosso corpo mortal se transformará num corpo de glória. E nós iremos com Jesus para o céu. Amém? Essa é a minha esperança. Eu não conheço todos os que estão aqui na sala. Nós temos agora, tirando eu, então são 42 pessoas. São 42 almas. Comigo, 43. Que se nós estamos aqui, queridos, é porque nós temos o desejo ardente de estar eternamente com Jesus Cristo. Porque se não, queridos, se não for assim, Cristo não pode fazer parte da nossa vida. E isso é o que há de mais triste, você não concorda? O que é viver sem Jesus? Viver sem Jesus? Não há alegria verdadeira. Não há, queridos. Porque a verdadeira alegria é aquela que nos traz paz. E a verdadeira paz, só aqui, ó, nesse livro sagrado a gente encontra. Né? Vamos agora para o último verso da pergunta 9. Romanos 8. Vamos voltar mais uns 5 livrinhos. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Então vamos lá, vamos por parte. Aqui aparece uma palavra que muitos evangélicos, eles creem nisso aqui, que chama predestinação, né? Queridos, vamos analisar aqui. A predestinação é uma realidade? Sim, é. Mas vamos ver em que contexto. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Vamos parar bem aqui. Uma pergunta eu vou fazer a você. Será que o Senhor Deus predestinou uns para a salvação e outros para a perdição? Será que o Senhor Deus trabalha dessa forma? Queridos, se o Senhor Deus fizesse isso, ele seria um Deus extremamente cruel, seletivo, parcial, que tende para uns, favorece uns e não favorece outros, pelos critérios que só ele sabe. Esse não é o nosso Deus. Deus é amor. Então, quem foi que ele predestinou? Quem foi que ele predestinou para ser conforme a imagem de seu filho? 100% da humanidade. Pense no pior criminoso. Ele predestinou aquele criminoso, é por isso que ainda tem graça para ele, para que ele se arrependa. Ele predestinou aquela alma
para ser como Jesus Cristo é. Ele predestinou você que está aqui agora para ser como Jesus Cristo é. Mas ele, sendo onisciente, ele sabe quem de nós vai seguir, vai se submeter a ele e quem não vai. Entende? Então, meus irmãos, nós precisamos entender o conceito de predestinação dentro do contexto espiritual correto. Este contexto espiritual é exatamente isso que a Bíblia está nos dizendo, de que 100% de nós, de todos os seres humanos da Terra, fomos predestinados. Todos fomos predestinados para a salvação. Sem exceção. Entende? Sem exceção. Aí o verso 30 fecha. Além disso, aos que ele predestinou, então. Quem ele predestinou? Todos, né? Então essa mensagem aqui é para todos. Aos que ele predestinou, a estes também o chamou. E aos que ele chamou, a este também justificou. Queridos, ele só justifica aqueles que atendem o chamado. Entende isso? E aos que justificou, a este também glorificou. Então, isso é uma caminhada. Entende? Uma decisão traz como consequência outra. Se eu decido render a minha vontade ao Senhor, para que a vontade dele se faça em mim, então, gradativamente, eu vou deixar de ter carinho pelo pecado, gosto pelo pecado. E conforme eu vou caminhando, mais de Cristo, essa é a tendência, mais de Cristo vai haver em mim e menos de mim mesma. Porque o eu vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Entende? Então, a pergunta aqui, pegue aí o seu guia agora de estudos bíblicos. Se você ainda não tem, entre em contato para adquirir. Qual é a relação entre justificação e santificação? Queridos, estes comentários estão maravilhosos. Olha só. A justificação e a santificação estão intimamente relacionadas, mas são distintas em sua função e propósito. A justificação, muita atenção agora, pega, se você tem um marcador de texto, marque de uma cor. A justificação é o ato pelo qual Deus declara o pecador justo, imputando-lhe, concedendo-lhe a justiça de Cristo por meio da fé. Simples fé. É a aceitação pela fé. É um evento instantâneo que acontece no momento em que a pessoa crê. Queridos, é tão simples, uma criança entende isso, é só crer. Removendo a culpa do pecado e reconciliando o crente com Deus. Pronto. Queridos, tá bonitinha uma definição aqui. E implica o quê? Confissão e arrependimento e abandono do pecado. Pronto. Agora pega um marcador de outra cor. A santificação, por outro lado, é o processo contínuo pelo qual o crente, transformado pela graça, é capacitado a viver de acordo com a justiça que lhe foi concedida. A santificação é a capacitação de Deus, é o poder de Deus que nos faz viver a justiça de Cristo. A justificação é o fundamento da santificação. Quando somos justificados, declarados justos, recebemos não apenas o perdão dos pecados, mas também o poder de Cristo, que opera em nós, nos capacitando a obedecer à lei de Deus e a crescer em santidade. Percebe como está bem mastigadinho para você entender?
A mesma fé que nos justifica é a fé que nos conduz à santificação. Pois ao confiarmos diariamente em Cristo, sua vida, queridos, marca isso aqui. Pois ao confiarmos diariamente em Cristo, o que implica essa confiança? Rendição do eu, rendição da vontade. Ao fazermos isso, confiando que Cristo é tudo para nós, sua vida e poder se manifestam em nossas ações, em nossos pensamentos e em nossos desejos. Olha que maravilha. Essa relação reflete a harmonia entre a obra declarativa. O que é a obra declarativa? Eu te declaro justa, Cleuma. É a justificação. Você pega o seu lápis, marca assim, ó, circula a obra declarativa, puxa a setinha e escreve justificação. E transformadora de Deus. Pega o teu lápis, circula transformadora de Deus, puxa a setinha e escreve santificação. Então existe harmonia entre justificação e santificação. A justificação remove a condenação, a culpa. Por que a justificação faz isso? Por que Cristo faz isso por nós? Ele nos declara sem culpa, sem pecado. Por quê? Porque nós confessamos antes, nos arrependemos, confessamos e dizemos, Senhor, não quero mais, me ajuda, me dá poder para vencer. E a santificação remove grava isso, marca isso. A santificação remove o poder do pecado em nossa vida prática. A santificação faz é o pecado perder, é nos tornarmos santos, o pecado perdendo o poder de nos conduzir escravos ali dele, do pecado. Entende? Ambas são realizadas pela graça de Deus e acessadas pela fé. Não tem. A nossa participação qual é? Nos render. Nos render. Queridos, o Senhor Deus faz tudo, mostrando que o mesmo Salvador que nos perdoa é o que nos transforma. Não é maravilhoso isso? Conduzindo-nos a viver em conformidade com a vontade divina e refletir o caráter de Cristo. Olha que maravilha, queridos. Que Deus nos ajude. Nós estamos avançando de fé em fé, não é verdade? Vamos para a pergunta 10. O que significa ser uma nova criatura por meio da justificação pela fé? Agora, nova criatura, que tema maravilhoso. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Pule mais uns 3 livros para frente. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqui. Na verdade, 2. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17. É isso? É. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Que diz assim: mas o que se ajunta com o Senhor, deixa eu ver se é isso mesmo, 5, não, eu estou no 6, perdão. 5 é para cá. Não, 1 Coríntios, acho que eu estou... Ah, não, é 2, perdão. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura. Isso aqui é promessa, viu? Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura. O Senhor está prometendo isso aqui para nós. Cleuma, permaneça em mim, que eu te transformarei numa nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. E essa é uma promessa que se torna verdadeira na nossa vida pela fé. Você crê nisso? Eu creio. Que Jesus está nos tornando novas criaturas. Vamos voltar um pouquinho para Romanos,
capítulo 6, verso 4. Romanos, capítulo 6, verso 4. Perdão. Portanto, fomos sepultados com ele pela morte e pelo batismo. Vamos parar bem aqui. Nós vamos ter um estudo sobre o batismo. Mas, queridos, nós precisamos ser sepultados com Cristo ali no momento do batismo. Quão importante é este momento? É o momento em que nós declaramos diante do universo inteiro que nós não pertencemos mais ao diabo. Que nós não somos dele. Então, portanto, fomos sepultados com ele pela morte, para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, Jesus nos convida a nós andarmos em novidade de vida com ele. Mas para isso, o eu precisa ser sepultado. O velho homem, a velha mulher, precisa ser sepultada. Como? Pelo batismo. Vamos para agora, por gentileza, Efésios 4. Livro, mais uns 2 livros para frente, 2, 3, 4. 4 livros para frente. Efésios 4, 22 a 24. Efésios 4, do verso 22 ao verso 24, que diz assim: que concernente ao procedimento anterior, olha só, agora ele está comparando, Paulo está comparando com a vida antes da conversão, o velho homem e a velha mulher, tá? Que concernente ao procedimento anterior, anterior a quê? Anterior a render a vida a Cristo. Vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano. O velho homem é assim, é corrupto. E vos renoveis no espírito da vossa mente. A renovação, ela é toda aqui. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. O novo homem, só Cristo pode criar em nós. E só Ele pode nos declarar santos e justos. E isso é um processo, é uma caminhada, não é? Então, vamos ler aqui o comentário, pegue aí o seu guia. Comentário da pergunta 10, o que significa ser uma nova criatura por meio da justificação pela fé. Quando somos justificados, recebemos uma nova vida em Cristo. Essa nova vida é marcada por uma transformação interior que nos capacita a viver em comunhão com Deus. Olhe só, essa nova vida, ela é marcada pelo quê? Por uma transformação do nosso eu. Deixamos de ser quem nós éramos para sermos como Jesus é. Né? E Ele nos capacita a viver em comunhão com Deus. Tudo vem do Senhor, não é? Olha que maravilha. Vamos para a pergunta 11. Como podemos ter certeza de que somos justificados? Olha só que pergunta importante. Como podemos ter certeza de que somos justificados? Vamos lá para perto de Apocalipse, primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João 1, 9. É um verso bem conhecido de todos nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso aqui, queridos, é justificação pela fé. A justificação pela fé está toda resumida aqui neste versículo. Se confessarmos os nossos pecados, o que é que Ele faz? Ele vem até nós e Ele nos declara justos, porque Ele nos perdoa e diz, está justificada, Cleuma. E nos purifica de toda a maldade do nosso coração, de toda a nossa pecaminosidade. É isso o que Ele faz.
nos purifica de toda injustiça. Vamos agora para o capítulo 2, aqui mesmo, capítulo 2, vamos ler do verso 3 ao verso 6. E diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, e conhecemos a Cristo, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira que ele andou. Esse verso fecha de forma perfeita. Aquele que diz que está nele, deve a própria pessoa andar da maneira como ele andou. E isso só é possível caminhando com Cristo dia a dia. E a gente caminha com Cristo aonde? Aqui, ó. Aqui. E também alguns livros que eu vou deixar de sugestão. Caminho a Cristo, O Desejado de Todas as Nações. Esses são os livros do meu coração. Então, queridos, o Senhor Jesus está nos dizendo aqui exatamente o que nós devemos fazer. Andar com Ele para que o amor de Deus seja em nós aperfeiçoado, para que nós vivamos a vida de Cristo, ao conviver com Ele. E ao rejeitar a nossa vida anterior, ao rejeitar a maldade do nosso coração, para que Ele possa olhar para nós, nos declarar justos e nos aceitar e nos transformar pelo seu poder. Pronto, essa é a nossa vida. Vamos agora para o Evangelho. Agora a gente vai para o Evangelho, é o 4º livro do Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 6, verso 37. João 6, 37. Vamos lá, rapidinho. Todo aquele que meu Pai me dá, olha só, escreve aí, promessa. Olha só, que promessa linda. Todo aquele é Cristo falando. Todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Queridos, não há uma alma que vá a Cristo pedindo socorro que ele ignore. Nunca. Nunca Jesus vai fazer isso. Senhor, salva-me de mim mesmo. Ele responde ali na hora. Ele responde. Não espere ter um êxtase de sentimento sem ter uma sensação assim. Não espere isso. A fé, ela também é racional. Então, aceite pela fé, exatamente do jeito que está escrito. Ele não nos lança fora. Jamais nos lança fora. Vamos para 15, vire as folhinhas. Capítulo 15, aqui mesmo de João, é um verso muito conhecido, 15, 5. Vai complementar esse que nós acabamos de ler. Eu sou a videira, diz o Senhor Jesus. Vós sois os ramos, em algumas versões tem varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vamos parar bem aqui. Uma árvore só consegue dar o seu frutinho gostoso se ela estiver ligada no caule, na própria planta. Se estiver desconectado, não tem fruto, porque o galho morre. A mesma coisa ele está dizendo aqui. Quem permanece em Cristo e Cristo na pessoa, em mim, e eu nele, coloque o seu nome, essa pessoa vai dar muito fruto. Aqui não está dizendo que a pessoa não vai pecar. Você consegue perceber isso? Por isso que a palavra de Deus ela é perfeita. Porque se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é Ele que nos perdoa. Então, se Cristo está em nós e nós nele, então é que nem a videira e os ramos, vai dar muito fruto. Mas o verso continua. Porque sem mim nada podeis fazer.
É impossível dar qualquer fruto sem Cristo. Não existe. Não existe. Então, vamos ler aqui o comentário, e aí a gente vai avançando. Tem mais 2 perguntas, só para a gente terminar. A pergunta é: como podemos ter certeza de que somos justificados? A certeza de nossa justificação vem da confiança nas promessas de Deus. Queridos, olhe só, a certeza de nossa justificação vem do quê? Isso é fé. Da confiança nas promessas de Deus e da fé na obra completa de Cristo, que nos justifica e nos aceita em sua presença. Você entende que precisamos exercer fé? Podemos ter certeza de que somos justificados ao confiar na palavra de Deus. Precisamos confiar nisso, no que estamos lendo, que afirma que a justificação é um dom da graça recebido pela fé em Cristo. Essa certeza está fundamentada na fidelidade de Deus às suas promessas. Olha só, queridos, isso é o alimento da nossa fé, porque Deus é fiel no cumprimento de suas promessas e na obra completa de Cristo em nosso favor. É isso que o texto está dizendo aqui. Então, se Deus... É possível Deus mentir? Não. Então, tudo que Deus está dizendo, todas as promessas na Bíblia, elas se cumprem na nossa vida. Romanos 5, verso 1 declara: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos já memorizando esse verso. Essa paz é uma evidência de que fomos reconciliados com Deus e de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, como tem lá em Romanos 8:1, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A certeza da justificação vem também pela convicção dada pelo Espírito Santo, porque é ele que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16 diz isso. Entende? Vocês entendem, meus irmãos, que o céu inteiro trabalha por mim e por você? Que é impossível nós nos perdermos, a não ser que nós realmente nos esforcemos para nos perder? O texto finaliza assim: quando nos arrependemos sinceramente e colocamos nossa confiança em Cristo, o Espírito Santo nos assegura que nossa culpa foi removida e que estamos plenamente aceitos por Deus. Essa segurança é confirmada pelo fruto da fé, como o amor por Deus, o desejo de obedecer a sua palavra e uma transformação contínua em nosso caráter. Santificação. Pergunta 12. Como a justificação pela fé agora nos liberta da condenação? Vamos ler aqui. Vamos para Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Aqui no guia está dizendo apenas o verso 13. Nós vamos ler o 13 e o 14, tá bom? 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que fosse pendurado em um madeiro. Vamos parar bem aqui. Então, olha só, como foi que Cristo nos resgatou da maldição da lei? Assumindo o nosso lugar. Porque a lei, ela pede, ela diz que alguém tem que morrer, porque houve pecado. Se existe lei, é porque existe transgressão, né? A lei nos foi dada ali no Sinai porque existe a transgressão da lei. Muito bem. Então, se alguém transgride, precisa alguém ser punido. Cristo assumiu o nosso lugar. Ele recebeu a punição por mim e por você. Tudo bem? Então, ele se fez maldição por nós porque foi ali crucificado. Verso 14. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo. Olha só o que Cristo fez. Ele garantiu que não só os judeus, mas os gentios e todos nós nos tornássemos, pela fé, filhos de Abraão, ao aceitarmos o seu sacrifício ali na cruz. Entende? Para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé.
receber a promessa do Espírito através da fé. Então, meus irmãos, é tudo pela fé. Tudo pela fé. Vamos para... estamos bem pertinho aqui, mais perto, vamos para Colossenses. Pule 3 livrinhos para frente. Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, verso 13 e verso 14. Verso 13 diz: Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu amado Filho. Viu só o que Deus fez por nós? Nós temos acesso ao céu por meio de Cristo, queridos. E o verso 14, em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Entende? Redenção do seu sangue, o perdão dos pecados. Que o Senhor Jesus nos ajude a rendermos a nossa vida a Ele. Vamos ler aqui o comentário da questão 12. Como a justificação pela fé nos liberta da condenação? A justificação pela fé nos liberta da condenação porque, ao nos arrependermos sinceramente e buscarmos a Cristo por perdão, sua justiça nos é concedida, removendo a culpa e o peso do pecado. Nós já estudamos isso. A lei de Deus, que revela, é só isso que ela faz, ela condena e revela. Ela revela a nossa condição de pecadores condenados, exige perfeição, mas Cristo cumpriu plenamente essas exigências em nosso lugar. Quando nos arrependemos e colocamos nossa confiança nele, somos declarados justos por Deus. É aqui, entende? Como afirma Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Depois você pode complementar para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é o verso completo. Essa libertação da condenação só é possível quando a alma reconhece sua condição de pecadora, quando ela abandona sua tentativa de alcançar a justiça própria e aceita pela fé o sacrifício de Cristo como suficiente para pagar a penalidade do pecado. O arrependimento nos conduz a buscar o perdão e a reconciliação com Deus. Olha só. Viu o que o arrependimento faz? O arrependimento nos tira de nós mesmos e nos leva a quem? A Cristo, em busca de perdão e reconciliação com Deus, permitindo que a sua graça transforme nossa condição espiritual. Como resultado, somos libertos do juízo, do julgamento, e somos reconciliados com Deus e capacitados a viver em obediência e alegria. Olha só. Não é que nós vivemos em obediência e alegria. É passivo, nós somos capacitados por Ele, pelo Espírito de Cristo, a vivermos assim. A justificação pela fé é um dom de Deus oferecido a todo aquele que, com o coração arrependido, essa é a chave, arrependimento, busca em Cristo a solução para a sua culpa e encontra nele a justiça que o livra da condenação. Tudo é Cristo. E vamos para a última pergunta. Como a mensagem da justificação pela fé nos fortalece para vencer o pecado? Última pergunta. Então, como essa mensagem que nós começamos a estudar no sábado passado, esse tema, a justificação pela fé, como é que ela nos fortalece para vencer o pecado? Vamos para Filipenses 4:13. Tem até um verso cantado de Filipenses 4:13. Já estou crucificado com Cristo. 4:13. Não é esse o verso. Vamos lá. Eu posso fazer todas as coisas. Eu posso fazer todas as coisas somente por meio de quem? Por meio de Cristo que me fortalece. Então, eu posso fazer todas as coisas somente se for por meio de Cristo, que é a minha força, é a fonte de todo perdão, de toda
de toda dádiva, de tudo que é bom é Cristo. Vamos ler Romanos, vamos para Romanos, voltar a alguns livrinhos. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vamos para os versos 6 e 7. Romanos, capítulo 6, versos 6 e 7, nos diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado. Ai, gente, isso é maravilhoso, meu Senhor Jesus. Foi crucificado com ele para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Isso aqui é diário, meus irmãos. É todos os dias isso. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ele que morreu para o seu eu, que rendeu sua vida a Cristo, está o quê? Liberto do pecado. Isso aqui é uma promessa. É promessa. Mas existe uma condição: abandono do pecado. O nosso eu precisa morrer. Vamos para 1 João, lá perto de Apocalipse agora. Exercício bíblico. 1 João. Está aqui. 1 João, capítulo 5. Já estou crucificado com Cristo. Capítulo 5, versos 4 e 5. Vamos lá? 1 João, capítulo 5, 4 e 5 diz: porque todo que é nascido de Deus, pergunta, eu e você somos nascidos de Deus pela fé? Sim. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Queridos, o Senhor está nos dando oportunidade de, ao caminharmos com Cristo, sermos vencedores nele, pelo poder dele, né? E vencermos o mundo. O que significa isso, vencer o mundo? Vamos traduzir: vencer o pecado, vencer tudo que é de mal em nós e que nos tenta a cair, não é verdade? E agora nós vamos finalizar o nosso estudo de hoje com Efésios capítulo 3. Vamos voltar. Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 3. Vamos para o verso... Olha, aqui no guia eu estou sugerindo o verso 16 e 17. Mas se você puder anotar, coloque do verso 14 ao verso 18. Escreva aí. Do verso 14, porque aqui a gente consegue pegar o contexto mais amplo para entender melhor a ideia. Capítulo 3, verso 14 ao 18. Então, vamos lá. Para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Vamos avante. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual, verso 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E, portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios na vaidade da sua mente, com seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. O Senhor está dizendo aqui para nós... eu estou lendo aqui... Queridos, eu estou lendo o capítulo 4. Não é o capítulo 4, é o 3. Mas, olhe, dá perfeitamente, porque aqui o Senhor está nos convidando para abandonarmos a vida anterior. Olhe, não foi propósito. Vocês estão vendo que foi tudo por engano. Mas como o Senhor Deus nos diz, olha aqui no verso 17... Ele está nos convidando a abandonarmos também a vaidade da nossa mente, ou seja, abandonar os nossos pecados.
para que nós não sejamos separados da vida de Deus. E agora sim, vamos ler aqui no capítulo 3, versos do 14 ao 18. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha só o que Paulo está dizendo aqui para nós. É como se Paulo é uma oração que Paulo está fazendo para os Efésios, mas aí é para nós também, para que nós sejamos fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no nosso coração. Como? Pela fé, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, no verso 19. Meus irmãos, precisamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. E para isso, Cristo precisa habitar no meu e no seu coração pela fé. E para isso nós precisamos amar a Jesus cada dia mais. Vamos amar a Cristo, meus irmãos. Amemos a Jesus. Nós precisamos pedir isso em oração. Senhor, me ajude a amar Jesus cada dia mais. Eu preciso amar Cristo a tal ponto que eu esqueça de mim e só veja Cristo e viva a sua vida diariamente. Vamos ler o comentário e finalizarmos. A pergunta 13. Como a mensagem da justificação pela fé nos fortalece para vencer o pecado? Ao sermos declarados justos por Deus, recebemos não apenas o perdão dos pecados passados, mas também recebemos o poder de Cristo para viver obediência. Nós já vimos isso. Quando colocamos nossa confiança em Cristo, sua justiça é imputada a nós, o Espírito Santo opera em nosso coração, capacitando-nos. A gente já leu isso aqui. Essa nova relação com Deus nos dá força para vencer as inclinações da carne e o poder do pecado. Isso aqui é fundamental para nós. O Senhor nos ajuda, por meio dessa nova relação com Deus, com Cristo, Ele nos dá poder, força para vencer aquelas nossas tendências para o mal e poder para vencer o pecado. Olha o último parágrafo. A fé que nos justifica é a mesma que nos fortalece para enfrentar as tentações diárias, pois ao depender de Cristo recebemos sua força, a força de Cristo para vencer o pecado. E eu quero fazer um convite para você. Lá na página 60 do Guia de Estudos Bíblicos, tem um convite para você, muito especial. Neste estudo você viu que a aceitação de Deus não depende de nossas próprias obras, mas do ato de confiar plenamente em Cristo. Pergunte a si mesmo: tenho realmente depositado minha confiança em Jesus para minha aceitação diante de Deus, ou ainda busco minha própria justiça? Hoje, Deus o convida a descansar em sua graça. Deus convida a aceitar o sacrifício de Cristo como suficiente para lhe conceder a paz e liberdade. Não é algo que você possa conquistar, mas que pode receber agora mesmo, colocando toda a sua confiança em Jesus. Esta é uma decisão de fé que transforma a vida, trazendo uma paz profunda e uma nova segurança no amor de Deus, e vai nos dar coragem para enfrentar os desafios da vida de uma forma totalmente diferente, com fé. Que a sua resposta hoje seja um sim, sincero. Escolha confiar inteiramente em Cristo e viver em paz, sabendo que em Deus você é aceito, amado e chamado a uma nova vida. Amém? Queridos, que bênção poder estudar a palavra de Deus, abrir as Escrituras e ser consolado, confortado pelas Escrituras, pela verdade de Deus.
Vocês viram quantas promessas nós lemos hoje aqui? Você consegue perceber como, apenas nesse estudo do sábado passado e agora, finalizando hoje, o Senhor Deus está ansioso para termos, olha, tudo o que Ele fez para ter a mim e a você lá no céu eternamente com Ele. Ele fez de tudo, tudo, e ainda faz. E vai continuar fazendo, até que Jesus venha nos buscar. Então, que nós possamos render nossa vida a Ele. Vamos orar, meus irmãos? Nosso Pai Celestial, bondoso Salvador, quanta gratidão, não temos palavras, Pai, para expressar o suficiente de quão gratos nós somos por tudo que o Senhor fez por nós, por ter nos dado Jesus, por nos dar o perdão dos pecados, Pai, por termos um intercessor no Santíssimo do Santuário Celestial, Jesus Cristo, que está ali com as marcas dos cravos nas suas mãos, nos seus pés, no lado do seu corpo, ferido que foi pelos nossos pecados. Nos ajude, Pai, a nos rendermos cada dia mais ao Senhor. Somos tão maus, Senhor, tão sujos, tão pecadores, mas queremos ser como o Senhor é, Senhor Jesus. Venha nos socorrer, Pai, por favor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de abrir as Sagradas Escrituras e ouvir a voz do Senhor. Obrigada por ter registrado a sua voz, Pai, para nós. O Senhor é muito bom para nós. Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.